Bom dia. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã. Vamos buscar em Deus o amor, a graça, as bênçãos e as misericórdias sobre nossas vidas, clamando a Ele que estenda as suas mãos para nos proteger e nos guardar, nos livrar de tanta violência, de tanta maldade. Só o Senhor pode ter misericórdia e nos proteger. Que Deus esteja protegendo e guardando a vida de cada um. Vamos meditar num texto da palavra que está na Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, e que se encontra descrito em Tiago 3, do verso 6 ao 12. O texto básico assim nos fala: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e infama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Tiago falava de forma simples. Ele procurou falar com toda a igreja, sempre procurando alertar ao povo de Deus sobre de como agir e falar, procurando nunca escandalizar o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Tiago ensinou aos santos sobre a importância de controlar a linguagem. Vamos procurar trazer nesse estudo de como devemos fazer um paralelo entre a sabedoria que recebemos dos ensinamentos do mundo e daqueles que recebemos da palavra e da sabedoria de Deus. O que o discípulo de Jesus ensina aos santos da casa do Senhor é que o controle da língua faz parte da santidade do povo de Deus. Mas não é isso que aprendemos em nosso dia a dia no mundo em que vivemos. Nem todos percebem a importância que devemos ter ao falarmos, principalmente quando estamos pregando ou ensinando a palavra do Senhor. Veja como foi que Tiago iniciou a sua palavra. Meus irmãos, muitos de nós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago 3, verso 1. A necessidade de ser levada a palavra do Senhor, mas os que pregam e os que ensinam têm que ter o cuidado de falar a verdade, de nunca trazer a palavra do Senhor para agradar a ninguém e nem introduzir nela o que o mundo vive e está ensinando. A palavra tem que ser dita ou ensinada, como a Bíblia nos fala, pois Jesus, quando ensinava, disse para que o nosso falar fosse dito assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Mateus 5, verso 37. E como acabamos de ler no texto que ilustra esse estudo, no verso 6, a palavra nos fala: a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e infama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Sua advertência tem a finalidade de nos mostrar que devemos evitar de usar a nossa língua contra nós mesmos e contra Deus. E por isso,
nos adverte, no verso 19 do capítulo 1, para que, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. E ainda no capítulo 1, no verso 26, ele testifica para que assim haja o cristão. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Falar é algo muito simples, mas temos que saber falar, pois falar demais pode ser algo muito perigoso, pois podemos construir ou desconstruir alguma coisa com uma simples palavra. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Provérbios 10, verso 19. São muitos que querem ser mestres, são motivados a falar sobre a palavra do Senhor, mas quantos estão dispostos a seguir a Cristo e levar a sua palavra com integridade? Mas não devemos exercer essa missão se não formos chamados para isso, pois assim como o pastor deve ter sido chamado, assim também o mestre, pois ainda encontramos quem queira ensinar ou pregar para parecer que é importante no templo e se exaltar diante da igreja, e não por amor à obra de Deus. Alguém pode pregar muito bem sem auxílio do Espírito Santo, pode até mesmo realizar a obra de Deus sem que tenha comunhão plena com o Espírito Santo. Mas se o ensino não for pregado segundo o que se recebe do Espírito, ou se a pregação for feita por conhecimento próprio, trazendo em si a eloquência de um orador com bons conhecimentos humanos, mas sem que seja movido pelo Espírito do Senhor, esse vai estar, como disse o apóstolo, enganando o seu coração, e sua religião será vã. Conversando com uma de nossas irmãs, ela me falou algo muito importante. A língua é a última que se converte. Meditei profundamente naquilo que ela me disse, pois pude entender na responsabilidade que temos ao ministrarmos a palavra do Senhor. Será que nossa língua já se converteu? Será que quando falamos no nome do Senhor, falamos com nossa língua que já se converteu ou com aquela que ainda profana? Temos que parar e pensar antes de falarmos das coisas e do reino de Deus, pois profanar é desrespeitar coisas sagradas, a santidade de Deus e até a fé. Foi por isso que o Senhor determinou ao profeta Jeremias que alertasse o povo sobre os que falam e levam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Jeremias 23, verso 16. A língua pode expressar palavras que consolam, que confortam, pode dizer palavras de alívio e que trazem edificações, mas também pode expressar aquilo que é falso, calunioso, que traz angústia, que traz sofrimento. A mesma língua que nos traz boas notícias também traz as más notícias. O que faz a diferença entre uma e outra notícia é a forma como ela é transmitida. Se estamos diante do Espírito Santo do Senhor, ao darmos uma má notícia, ela virá entremeada de palavras de conforto e de consolo. Mas se a língua que traz até mesmo uma boa notícia não estiver cheia das misericórdias do Senhor, essa notícia será dada com escárnio, pois virá de uma língua permeada de peçonha e maldade. As notícias que nos são dadas vão sempre depender dos lábios
que a deram. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidades. Provérbios 10, verso 32. Como será que estamos usando nossas palavras? Para abençoar ou para amaldiçoar? Para curar e atar as feridas ou para ferir e causar dor? Falamos com justiça ou com perversidade? Meditamos na palavra, aprendemos que alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Provérbios 12, verso 18. Como será entender o alerta que a palavra nos dá nos versos 3 e 4 do capítulo que estamos estudando, ou seja, capítulo 1. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que a governa. Tiago 3, verso 3 e 4. Sabemos que o cavalo possui muita força, mas a sua força é controlada por um freio que é posto em sua boca. O navio é imenso, mas ele vai para onde o leme o leva. Tanto o cavalo como o navio são controlados por pequenas coisas, um freio e um leme. Tiago pretendeu nos mostrar com essas ilustrações alguma coisa importante para a nossa jornada cristã? Certamente que sim. Ele nos relata que podemos ser fortes, poderosos, mas que somos controlados por nossa língua. A nossa vida cristã vai ser controlada por este pequeno e perigoso membro. O cavalo poderá ser direcionado pelo freio, a galopar por campinas, mas também poderá ser direcionado pelos freios a se jogar em um abismo. O navio poderá ser direcionado a navegar por mares em águas tranquilas, ou também poderá ser lançado sobre rochas. Tudo vai depender de quem está controlando o seu leme. Assim também ocorre com a humanidade. O destino que vamos dar à nossa vida vai sempre depender de nossa língua. Como será que estamos usando a nossa língua para governar a nossa família, o nosso casamento e a nossa vida cristã? Vamos buscar sabedoria na palavra para darmos sentido ao que falamos. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo. Provérbios 10, versos 19 e 20. Jesus sempre buscou fazer com que sua palavra fosse entendida e levada com rigor, e foi assim que falou. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Mateus 12, versos 36 e 37. Vamos nos determos um pouco nos versos 5 e 6 de Tiago 3, que assim nos fala. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Todos nós já reparamos nos danos que causam incêndio. Tudo é destruído por chamas. Quantas vidas são ceifadas em um incêndio? Quanta destruição acontece? E tudo tem início com uma pequena e simples chama que está em um pequeno palito de fósforo ou em um simples isqueiro,
ou em uma efêmera chama de vela. É assim que tem início uma guerra e grandes contendas. É por palavras malditas e mal colocadas que muitas vidas se perdem. São por palavras que muitos são amaldiçoados. Pequenas palavras que causam grandes males. A palavra nos adverte que um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também uma pequena palavra poderá vir a ser uma fagulha que pode destruir uma família ou uma vida, pois a língua pode ser transformada em um fogo destruidor. O discípulo de Jesus adverte que a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Essa é uma advertência que não só o cristão deve buscar entender, mas também aqueles que não são cristãos, pois os conselhos vindos nessas palavras devem ser conhecidos de toda a humanidade. Quantas desgraças poderiam ser evitadas se todos refreassem suas palavras, colocassem comportas em suas bocas e moderassem o seu linguajar. Tiago fala que a língua incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago vê que a língua põe a perder a vida da humanidade, se for ela usada malignamente. A existência humana, países inteiros vêm sendo afetados, do começo ao fim, com aquilo que vai sendo dito de forma errada. Vivemos em um mundo de conflitos, onde ninguém mais se entende. E como diz Tiago, este fogo vem do inferno. A palavra nos revela que era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Gênesis 11, verso 1. Mas alguém resolveu falar ao povo que habitava na terra de Sinar algo que não foi agradável ao Senhor. E o que foi que isso? O que foi que disse e o que isso transformou? E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Gênesis 11, verso 4. Um povo que falava a mesma língua, que eram unidos, mas que pela palavra que a eles foi levada e que foi por eles recebida, para que a torre de Babel fosse construída, fez com que o sentido da vida daquele povo fosse mudada. Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, verso 9. A língua de toda a terra já fala de coisas que não mais se entende. Até mesmo a palavra do Senhor, hoje, traz confusão para as muitas igrejas. E assim fala Tiago. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Tiago 3, verso 8. Vejamos o que ele nos fala nos versos 10 e 11. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. A nossa língua, se não for convertida, ela irá se professar cristã, mas assim será classificada. Aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo de seus lábios. Salmo 140, verso 3. E aquele que ainda não converteu a sua língua, assim será reconhecido. O hipócrita, com a boca, destrói o seu próximo. Provérbios 11, verso 9. Vemos que o apóstolo, que procura nos despertar sobre o que é ser um cristão, nos fala que com a língua bendizemos a Deus e Pai, mas com essa mesma língua amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Que alerta será que Tiago está querendo nos dizer com essas palavras?
Certamente é que estamos no templo, orando, ouvindo a palavra, dando glórias e aleluias, louvando ao Senhor, mas ao mesmo tempo em que entoam hinos de louvor e adoração a Deus, o que louvava e glorificava sai do templo. A língua que celebrava e bendizia o Senhor agora é usada com maldição para falar mal do irmão, para fazer comentários maldosos daquele que ainda há pouco abraçava e dava a paz do Senhor. Não são poucas as vezes que nós cristãos estamos sob maldição. Irmãos que nos envolvem com seus braços e nos amaldiçoam com seu coração e com sua língua. Irmãos invejosos que gostariam de nos ver longe da casa do Senhor, que se regozijam se ver o infortúnio daquele que com ele ainda há pouco louvava a Deus. Pode essa pessoa ser reconhecida como alguém que converteu os seus membros? Os seus pés que caminham para a casa do Senhor, seus braços que abraçam o irmão, suas mãos que se levantam para glorificar o Senhor, mas que mesmo louvando e glorificando a Deus, se ainda não converteu a sua língua, não poderá ser visto como cristão, pois Tiago fala de maneira clara e objetiva: de uma mesma boca procede a bênção e maldição. Meus irmãos, não convém assim se faça. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Tiago 3, verso 10 e 12. Foi por isso que disse: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Pode a mesma boca que louva e glorifica a Deus maldizer e amaldiçoar o irmão? Podemos encerrar este estudo fazendo uma pequena reflexão e comparação com o que foi dito por Tiago no verso que acabamos de ler, com o que foi dito por Jesus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, versos 18 e 20. Que árvores temos sido? Quais os frutos que temos dado? A palavra nos fala que somos como a natureza. Se de nós jorra água doce, jamais jorrará água amarga. Se somos árvores que dão bons frutos, jamais iremos dar frutos maus. Jesus disse que seremos reconhecidos pelos nossos frutos. Que árvore queremos ser? Que frutos queremos dar? Ele disse que por nossas palavras seremos justificados. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Mateus 12, 36, 37. Temos que estar atentos com o que a nossa língua está falando, pois a boca vai sempre falar daquilo que está cheio o nosso coração. Temos que cuidar da fonte que gera os nossos pensamentos, palavras e ações, quando nos dirigimos ao nosso próximo e ao Senhor, ainda mais quando falamos em seu nome. Podemos ser anjos mensageiros de Deus ou Satanás, adversário e acusador. Isto vai acontecer dependendo da voz que estamos ouvindo e dando crédito, na medida em que escutamos o Espírito Santo ou as falsas sugestões da nossa humanidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e abençoe a todos. Amém, irmãos.